Boa noite a todos. Eu vou continuar a falar da terceira parte do livro do Piketty e vou falar do capítulo 9 ao 12. Bom, o capítulo 9, a desigualdade da renda do trabalho. Este capítulo está focado na desigualdade de renda do trabalho e os altos salários dos superexecutivos. Bem, ele começa por detalhar a teoria mais usada para explicar a desigualdade entre salários, a disputa entre a educação e a tecnologia. Essa teoria se baseia em duas hipóteses. A primeira é que o salário de um trabalhador é proporcional à sua produtividade marginal. A segunda é que essa produtividade depende, primeiramente, da qualificação do trabalhador e das condições de oferta e demanda das qualificações nessa sociedade. Ocorre que para Piketty, na prática, a oferta de qualificação depende das particularidades locais, do sistema educacional existente, dos investimentos disponíveis em cada país em políticas públicas, dos seus critérios de seleção nos diferentes campos e níveis de estudo, do financiamento do sistema e do custo e possibilidades da formação ao longo da vida de um profissional. Bem, já a tecnologia, ela influencia na qualificação e nas condições de produção de bens e serviços. O progresso tecnológico, determina o ritmo das invenções e de suas implementações, o que leva a uma demanda por qualificação sempre mais alta e a uma renovação permanente de conteúdo e das ocupações apropriadas. A partir daí, então, se dá as disputas entre a educação e a tecnologia. E caso a oferta de qualificação não cresça no mesmo ritmo que as necessidades tecnológicas, alguns grupos acabarão com baixos salários e empregos desvalorizados, e a desigualdade do trabalho progredirá nessa mesma proporção. Bem, o sistema educacional, na tentativa então de se evitar o aumento da desigualdade, ele deve fornecer formações e qualificações que cresçam no mesmo ritmo, de forma a reduzir essa desigualdade. A oferta de qualificação deve estar sempre um passo à frente desse progresso tecnológico, principalmente focado em grupos com menor formação. Ou seja, para Piketty, o principal meio de diminuir essa desigualdade de renda dentro do trabalho é investir a longo prazo de forma a aumentar a produtividade média de mão de obra e o crescimento global da economia. É sem dúvida investir na formação dos seus indivíduos. Bem, neste gráfico nós temos os dados da desigualdade nos países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália. E o autor chama atenção para os dados dos Estados Unidos, onde os altíssimos salários cresceram com muito mais força do que os salários médios desde o início dos anos 70. Bem, ele destaca também que os salários dos superexecutivos, sendo um fenômeno mais desses países desenvolvidos, como causadores desse aumento da desigualdade entre os salários. A ascensão destes super ricos, caso fosse um fenômeno simplesmente tecnológico, teríamos dificuldade em compreender a discrepância tão grande entre estes mesmos países. Vejamos que nos Estados Unidos, a desigualdade de renda que se obteve nos anos 2000 a 2010 são comparáveis aos da década de 1910 e 1920. Já no Reino Unido e no Canadá, a desigualdade está prestes a alcançar a mesma situação. Mas, como nós vemos aí os dados da Europa continental e do Japão, o continente europeu está em harmonia, exceto, pelo caso lá do Reino Unido, que está muito mais próximo da trajetória observada dos Estados Unidos. Bem, essa distinção entre os países mais desenvolvidos é, na realidade, ainda mais impressionante à medida que percebemos que a mudança tecnológica foi a mesma entre eles. Por esse motivo, visto que essa divergência assim tão grande na distribuição de renda, o autor dará uma explicação adiante mais detalhada, que a teoria da tecnologia e da educação sozinha não é capaz de fornecer. Já nesse gráfico, podemos ver que os Estados Unidos era menos desigual que a Europa em 1900 a 1910.
ligeiramente mais desigual nos anos 50 a 60 e muito mais desigual de 2000 a 2010. Bom, temos aqui a desigualdade de renda dos países emergentes, que já em comparação com os países emergentes da África do Sul, Índia, Indonésia e Argentina e Colômbia, as ordens de grandezas obtidas para o centésimo superior na renda nacional dessas nações emergentes são bem próximas ao que observamos anteriormente dos países mais ricos. Já no caso da China, ocorreu um forte aumento da parcela do centésimo superior da renda nacional ao longo das últimas décadas, mas que surgiu de um nível relativamente baixo, mais semelhante ao caso dos países escandinavos em meados dos anos 80. No caso chinês, o aumento das desigualdades foi bem mais rápido após o movimento de liberalização da economia nos anos 80 e durante seu rápido crescimento nos anos de 1990 a 2000. Porém, a parcela do décimo superior nos anos 2000 a 2010 situa-se em torno de 10 a 11% da renda nacional, um nível inferior aos demais países. Então, visto isto, o autor nos leva a duvidar de uma explicação fundada unicamente na desigualdade objetiva das produtividades. A desigualdade de renda nos países como Estados Unidos nos anos 2000 a 2010 tem um nível mais elevado do que observado nos países pobres e emergentes em diferentes épocas, o que leva Piketty a duvidar de uma explicação fundada unicamente na desigualdade objetiva das qualificações e produtividades. Bem, a explicação mais convincente para o autor é o salto dos salários dos superexecutivos e que tais remunerações altas geralmente são fixadas por eles próprios, os superexecutivos com suas hierarquias superiores ou comitês de remuneração, cujos membros normalmente recebem rendas comparáveis. E cita que, ao contrário do que dizia Adam Smith, com a mão invisível, os executivos metem a mão é mais adaptada à realidade do mercado. Em prática, essa mão invisível não existe. Assim como ele diz, não existia concorrência pura e perfeita. E o mercado sempre é representado por instituições específicas, com as hierarquias corporativas e os comitês de remuneração. Então ele resume dizendo que as desigualdades salariais avançam bastante nos Estados Unidos e no Reino Unido simplesmente porque essa sociedade torna-se mais tolerante a remunerações altíssimas desde o início dos anos 70. Porém, o autor fez em dizer que não tem pretensão em afirmar que as desigualdades salariais sejam inteiramente determinadas pelas normas sociais em matéria de equidade de remunerações. Como ele já falou anteriormente, a teoria da produtividade marginal, a disputa entre a educação e a tecnologia, explica também a evolução ao longo do prazo das divisões de salários. Mas ao comparar as ideias, Piketty cita que a capacidade da tecnologia e das qualificações em explicar as desigualdades diminui cada vez mais e já as das normas sociais ganham cada vez mais forças. Para o autor, é necessário explicar as normas sociais em sua origem, evolução, envolvendo a sociologia, a psicologia, os estudos das crenças e percepções, a história e a política, abraçando as ciências sociais como um todo e não só como uma disciplina. Atualmente, a decolagem de um extremismo meritocrático, uma necessidade das sociedades modernas e principalmente da sociedade americana em apontar os vencedores e lhe oferecer remunerações tão extravagantes em função de seu mérito, parece ignorar as lógicas das desigualdades sociais. Capítulo 10. A desigualdade na apropriação do capital. Neste capítulo, o autor abordará a desigualdade através da acumulação de renda patrimonial e seu histórico de diminuição e aumento ao longo dos séculos. Neste início do século XXI, há um contexto de tendência de alta da relação capital-renda e de baixo crescimento.
Ele chama atenção para o impacto do processo de divergência patrimonial e a desigualdade gerada pelos altos salários dos superexecutivos geograficamente localizados. Como falado anteriormente, vimos que a renda por capital é mais concentrada que a renda dos salários e que os 50% mais pobres da população possuem 5% da riqueza total. Os 10% mais ricos da população possuem 60% da riqueza. Uma classe intermediária, que seria os 40% da população, a classe média patrimonial, possui em média de 5 a 35% da riqueza total, e é nessa parte que veremos a transformação mais importante dos últimos anos. 50% da população, onde possui 5% da riqueza total. A globalização atual dificulta quantificar e localizar riquezas no século XXI. Mas apesar dessas dificuldades, não há dúvida que a desigualdade patrimonial hoje se encontra em um nível claramente abaixo do que era há um século. E é essa diferença que se encontra nessa classe média patrimonial, que possui atualmente 1/3 da riqueza nacional, juntamente em detrimento da renda dos 10% mais ricos da população. Piketty, ao analisar as principais transformações desses rendimentos ao longo dos tempos, constatou que nenhuma tendência à redução da desigualdade na apropriação do capital era perceptível antes do choque dos anos 1914 a 1945, e que a taxa de rendimento do capital sempre foi ao menos 10 ou 20 vezes superior à taxa de crescimento da população e da renda, permitindo então que uma classe de proprietários se dedique a algo além da própria subsistência. E é bem possível que esse rendimento aumente de novo ao longo do século XXI com a desaceleração do crescimento. Portanto, ele dá como fundamental o papel central que os impostos sobre o capital têm para o equilíbrio dessas classes. Bem, nesse gráfico de desigualdade de riqueza na França, entre os anos de 1810 a 2010, percebemos que os 10% com as maiores riquezas detinham de 80% a 90% da riqueza total nos anos de 1900 a 1910. E que a maior queda ocorreu após a Primeira Guerra Mundial. Já hoje, os níveis se mantêm de 60% a 65%. No Reino Unido, o 10º superior detinha de 80% a 90% da riqueza total nos anos de 1810 e 1910 e detém 70% hoje. Neste gráfico de desigualdade da riqueza nos Estados Unidos, o 10º superior detinha cerca de 80% da riqueza total nos anos de 1910 e hoje detém de 70% a 75%. Bem, após esses gráficos, Piketty nos mostra que a queda da desigualdade ocorre a partir da Primeira Guerra Mundial, onde a taxa dos impostos sobre as rendas, os lucros e os maiores patrimônios alcançaram níveis significativos. E essa queda da riqueza no centésimo superior a partir da Primeira Guerra é compensada pela ascensão da classe média. Porém, desde os anos de 1980 a 90, esse cenário é marcado por um contexto ideológico, da globalização financeira e pela concorrência exacerbada entre os estados para atrair o capital, com taxas de impostos que começam a cair ou simplesmente desaparecer. Bem, e as consequências apontadas desses atos, em primeiro lugar, seria um aumento muito forte da desigualdade da riqueza, onde a classe média poderia ser dividida pela metade e, posteriormente, para uma concentração de capital ainda mais intensa do que a vista nos anos de 1900 a 1910. Piketty encerra o capítulo dizendo: contudo, uma conclusão clara surge desde agora. É ilusório pensar que existem na estrutura do crescimento moderno ou nas leis da economia de mercado forças de convergência que conduzam naturalmente a uma redução da desigualdade da riqueza ou uma estabilização harmoniosa. Após a transformação
do capital de latifúndios derivados da agricultura para os imobiliários, industrial e financeiro, Piketty apontará o papel das heranças e doações na concentração de riqueza. Ele chega à seguinte conclusão ao perceber que a taxa de rendimento do capital é muito mais alta que a taxa de crescimento da economia. É inevitável que a herança predomine em relação à poupança, e que essas riquezas vindas do passado progridem mais do que as riquezas derivadas do trabalho. Ao se notar que as tendências do século XXI, onde a taxa de crescimento tende a se manter estável, ocorrerá rendimentos vindos da herança e doações no mesmo grau de importância que esses rendimentos e desigualdades foram no século XIX, em proporções menores, porém em grau de importância e desequilíbrio, principalmente se comparado ao século XX. Este é um gráfico da França, onde mostra o fluxo anual de heranças que representavam 20 a 25% da renda nacional durante o século XIX até 1914, antes de cair para menos de 5% nos anos de 1950 e de voltar a subir para 15% em 2010. Isso corresponde a transformações profundas da realidade e nas percepções da herança e da estruturação da desigualdade. Para justificar a desigualdade e valorizar o capital oriundo do trabalho, para Piketty foram criadas algumas crenças no século XX que ele descreve como crenças otimistas e, princípio, bastante plausíveis. A primeira crença é que a herança tende a perder sua importância ao longo do tempo, simplesmente porque os patrimônios perdem sua importância. Mas o que ocorre, na verdade, é o aumento da expectativa de vida que adia os óbitos. Os herdeiros recebem heranças mais tarde, porém também bem maiores. Em segundo lugar, a meritocracia, muito falada nos tempos atuais e principalmente nos Estados Unidos, onde as rendas salariais exacerbadas são justificadas por mérito e produtividade. O radicalismo meritocrático pode assim conduzir a uma disputa entre os superexecutivos e rentistas em detrimento a todos os que não são tidos como bons profissionais. Não se tira a importância dos diplomas. Para Piketty é claro que o diploma desempenha um papel cada vez mais importante hoje do que no século XVIII. Entretanto, diz que isso não é suficiente para se provar a meritocracia. Isso não implica que a participação da renda nacional para o trabalho tenha aumentado de verdade e que as pessoas tenham os mesmos acessos e oportunidades para atingir os diferentes níveis de qualificação. Em grande medida, as desigualdades da formação subiram de nível e pode nos apontar uma mobilidade gerada por meio da educação. Mas é certo que o capital humano é menos automático que o capital imobiliário, financeiro ou industrial. Bem, neste gráfico, mostra que a herança representava 25% dos recursos nas gerações do século XIX e pouco menos de 10% para aqueles nascidos entre 1910 a 1920, que deveriam ter herdado em 1950 e 1960. E essa retomada, que se iniciou com as gerações nascidas nos anos de 30 a 50, herda principalmente ao longo dos anos 70 a 90 e para os quais a herança chega a 12 a 14% dos recursos totais. Mas é para as gerações nascidas a partir dos anos 70 a 80, cujas doações e heranças chegam nos anos 2000 e 2010, que a herança passa a ter uma importância que não se via desde o início do século XIX. Neste gráfico, Piketty mostra que no século XIX, o 1% com as maiores heranças atingia um nível muito mais elevado que o 1% dos empregados mais bem pagos. E a partir da década de 70, isso volta a acontecer. Bom, assim, para o autor, é ilusório a ideia de que o fim da herança teria permitido o surgimento de uma sociedade um pouco mais justa. Além de ser nítido que as qualificações e as competências humanas progrediram muito na história, mas o capital não humano não progrediu em proporções equivalentes. Assim, por esses aspectos, não existem razões claras para que ocorra um desaparecimento progressivo da herança. Capítulo 12. A desigualdade mundial da riqueza no século XXI. Neste capítulo,
O autor explicará a dinâmica da desigualdade através dos retornos de capital no contexto mundial e as fortunas individuais com a participação do capital mundial detido pelos super ricos. Bem, o problema apontado pelo autor é que o retorno de capital é proporcional ao seu tamanho, não simplesmente pelo seu valor, mas também pela sua estabilidade. Detentores de altos investimentos teriam mais investimento e tempo para receber seus lucros. E que essa desigualdade dos rendimentos em função do tamanho do capital gera uma concentração excessiva e constante de riqueza. As fortunas se multiplicam, se perpetuam sem limites, além de qualquer justificação racional possível em termos de utilidade social. Dessa maneira, vimos que empreendedores tendem a se transformar em rentistas, não só com o passar das gerações, mas ao longo do tempo, de uma mesma vida. A fortuna está sempre lá, às vezes multiplicada por mais de 10 em 20 anos, como mostram os casos de grandes empresários como Bill Gates da Microsoft e Liliane Bittencourt da L'Oréal Paris. Nessa tabela, temos dados que mostram que, de 1987 a 2013, as riquezas mundiais cresceram de 6 a 7% ao ano, contra 3,3% do PIB mundial, 2,1% ao ano para a riqueza média mundial por habitante e 1,4% ao ano para a renda média mundial. E todas essas taxas de crescimento tiveram inflação descontada, ou seja, 2,3% ao ano de 1987 a 2013. Bem, a partir disso, ele dá o principal motivo para a criação de um imposto progressivo anual sobre as fortunas mundiais. Para Piketty, seria o único modo de permitir um controle mais democrático desse processo. Ao mesmo tempo, preservaria o dinamismo empreendedor e uma abertura econômica internacional. Este imposto sobre o capital teria a vantagem de poder tratar essas diferentes circunstâncias de maneira flexível, contínua e plausível, produzindo a transparência democrática e financeira sobre os patrimônios e suas evoluções. Outra forma de rendimento de capital individual ocorre a partir de apropriações privadas de recursos naturais, como, por exemplo, apropriações privadas de petróleo, gás, minérios, madeiras ou alumínio, que pelo autor isso se assemelha a um roubo puro e simples cometido muitas vezes em países mais pobres e desta maneira também o imposto sobre o capital permite dar a essa questão um tratamento mais sistemático e pacífico. Em geral, o rendimento do capital mistura, por muitas vezes de maneira inseparável, elementos de um verdadeiro esforço empreendedor com outros que está sujeito à sorte, em seu estado mais bruto e também ainda com os outros casos que parecem mais puro e simples roubo. O autor também faz reflexões sobre a noção do retorno puro do capital e os efeitos da inflação. Para ele, às vezes imaginamos equivocadamente que a inflação reduz o rendimento médio do capital. Isto é um erro. Em média, o preço do capital, ou seja, o preço dos ativos imobiliários e financeiros, tende a avançar tão rápido quanto os preços a consumir. E o problema das redistribuições induzidas pela inflação são complexas e multidimensionais, e em grande média imprevisíveis e incontroláveis. Mas mesmo que esses efeitos da inflação sejam complexos e multidimensionais, tudo parece indicar que a redistribuição induzida ocorra mais em detrimento dos patrimônios menores em benefício dos maiores, ou seja, do sentido inverso ao desejável. Na presença da inflação, aquele que se contenta em deixar o dinheiro parado nota seu dinheiro sumir, sem essa necessidade de cobrar impostos, ou seja, seria um imposto sobre a riqueza ociosa. Mas se ao invés disso o indivíduo aloca seu patrimônio em ativos reais, seja em ativos imobiliários e financeiros para se escapar do imposto inflacionário, nota-se que a inflação tende a melhorar a situação dos patrimônios mais elevados em relação aos menores. A inflação não põe fim à renda, ela é outro fator que contribui com a desigualdade da distribuição do capital, que se torna um instrumento grosseiro e contraprodutivo. Seu objetivo é evitar o retorno da sociedade de rentista e de desigualdades patrimoniais. Nesse gráfico de distribuição do capital mundial,
Piketty expõe um cenário de referência na evolução-relação capital-renda no contexto mundial. Uma parte importante do estoque do capital mundial certamente seria acumulada nos países asiáticos, sobretudo na China. Os países asiáticos deverão deter em torno da metade do capital mundial no século XXI. No caso da China, da Índia e de outros países emergentes, eles reúnem populações consideráveis com grandes necessidades, tanto em termos de consumo quanto de investimentos. Os países ricos são, na realidade, muito mais ricos do que imaginamos. A totalidade de patrimônios imobiliários e financeiros, descontada todas as dívidas, possuídos pelas famílias europeias, representa no início dos anos 2010 cerca de 70 trilhões de euros. Em comparação, os ativos detidos pelos diferentes fundos soberanos chineses e em reservas do Banco da China representa cerca de 3 trilhões de euros, ou seja, mais de 20 vezes menos. Neste gráfico de posição da riqueza dos países ricos perante o resto do mundo, mostra que os ativos financeiros não declarados mantidos em paraísos fiscais são maiores do que a dívida estrangeira líquida oficial dos países ricos. E tudo indica que a maioria desses ativos financeiros localizados nesses paraísos fiscais é detida por residentes dos países ricos. A posição patrimonial dos países ricos em relação ao resto do mundo é, na verdade, positiva. Mas essa evidência é disfarçada pelo fato de que os habitantes mais abastados destes países ricos escondem boa parte de seus ativos nos paraísos fiscais. Então, Piketty finaliza essa terceira parte nos mostrando que cada vez mais as dificuldades impostas pelo registro de ativos no capitalismo global desde o início do século XXI podem corromper a nossa percepção geográfica elementar da riqueza.